Trump conseguiu aprovar o seu novo projeto de lei que corta impostos e muita coisa, como o Medicaid, em benefícios alimentares, mas aumenta os impostos em outras coisas, como o controle da imigração, a segurança nacional e o gasto militar. Então vamos ver aqui exatamente o que diz esse projeto. A gente começa aqui dizendo que ele conseguiu aprovar na Câmara por 218 a 214 votos, depois de uma vitória apertada no Senado, que até o vice-presidente teve que votar, porque nos Estados Unidos o vice-presidente é o presidente do Senado e ele tem um voto de Minerva que desempata, e aí ele conseguiu passar no Senado de 51, com 51 votos a 50, e aqui foi apertado também na Câmara dos Representantes, mas por os republicanos terem maioria, ele conseguiu aprovar também, depois de pressionar vários republicanos que não queriam votar, o que ele desejava a aprovação desse projeto. E aí o projeto, o que ele busca? Ele amplia os cortes de impostos e fornece novos fundos para a segurança da fronteira, ampliação das leis de imigração, para Forças Armadas, e o financiamento viria parcialmente de cortes em Medicaid, que ajuda em saúde médica, já que os Estados Unidos têm uma saúde privada e seria uma ajuda para os mais pobres, e aqui em benefícios de assistência alimentar ele corta também, em ajuda estudantil ele corta, em programas de energia limpa, criada ali pelo Biden através do Green New Deal, ele vai cortar também. E ainda ele vai adicionar vários milhões nos gastos do governo. Ao final ele faz o corte em várias coisas e aumenta em outras, e no final acaba aumentando mais os gastos do governo dos Estados Unidos. E da onde ele vai tirar esse dinheiro? Obviamente de empréstimo, títulos do Tesouro. Vamos ver aqui o vídeo no qual se fala da aprovação desse projeto na Câmara, aqui desse canal Milson Alves, que coloca vários vídeos dublados bem interessantes. É um ótimo trabalho. Depois clica ali para você acompanhar o canal dele, que é muito bom. Vamos lá ver esse vídeo aqui então. São 214. Sim. A moção foi aprovada. Bem, é uma grande e bela vitória para a América. A Câmara está enviando o grande e belo projeto de lei do presidente Trump para sua mesa, e ele vai assiná-lo amanhã às 17 horas, a tempo de cumprir o prazo de 4 de julho. E agora, o 47 está indo para Iowa para celebrar o 250º aniversário da América, republicanos comemorando com um joinha, enquanto os democratas faziam um escândalo. O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, postou uma foto boba de si mesmo com um taco de beisebol antes de usar o Magic Minute, desperdiçando 8 horas e 44 minutos, fazendo cena no plenário para atrasar o projeto de lei, estabelecendo um recorde por não dizer absolutamente nada. O presidente da Câmara, Mike Johnson, no entanto, foi ao plenário após Jeffries ter fracassado, fazendo um uso melhor do Magic Minute. Você sabe, Ronald Reagan disse uma vez que nenhum discurso deveria durar mais de 20 minutos. E ao contrário do líder democrata, vou respeitar o tempo dos meus colegas e serei um pouco mais breve do que isso, tudo bem? Sabe, leva muito mais tempo para construir uma mentira do que para dizer a simples verdade. Vitórias demais. Vocês já estão cansados de vencer? Não. E aqui estão os democratas que estão cansados de tantas vitórias. Pessoas neste país vão morrer desnecessariamente, o que é lamentável. Isso é inaceitável. Isso é porque daí estamos falando do corte de ajuda a quem não tem dinheiro para pagar o sistema de saúde privada dos Estados Unidos. inaceitável. Isso não é americano. Na verdade, esta é uma forma horrível, triste e vergonhosa de celebrar o 4 de julho. Eu simplesmente não consigo enfatizar como, quero dizer, estou recebendo ligações e nos aeroportos as pessoas vêm até mim quando me reconhecem e ficam chorando no meu ombro. Nossos filhos. Vamos votar não neste projeto de lei vergonhoso e dar um soco nas crianças. Uau, Joe, pessoas estão morrendo e, segundo os democratas, estamos dando socos pelas crianças. Me surpreende quando e como os democratas se importam com as crianças. E eu nem estou falando sobre aborto. Nós já lutamos contra essa ideia de mutilar e castrar crianças há alguns anos. E a América já mostrou o que pensa sobre isso. Mas agora eles estão preocupados com as crianças. Eu vou dizer uma coisa. Neste grande e belo projeto de lei, eu não faço ideia de como vai ser... Esse grande e belo projeto é como chamou o Trump esse projeto de lei aqui. Em relação ao que vai nos custar versus a receita que vai trazer. Isso é uma luta ideológica entre republicanos e democratas, sinceramente, e eu respeito isso. Mas vou te dizer uma coisa sobre isso, uma coisa sobre a qual ninguém está falando. Por 91 anos, houve um imposto de $200 para armas com cano inferior a 16 polegadas e para supressores. E o fato de esse projeto de lei ter passado pela Câmara e pelo Senado, reduzindo esse imposto a zero, algo que ninguém conseguiu fazer em 100 anos, para os americanos de sangue quente que acreditam na segunda emenda, foi uma grande vitória.
Então, Paul, há muita coisa neste projeto de lei. Há muitas coisas contra as quais os democratas votaram nesta legislação. Mas seja lá o que você tenha a dizer, nos primeiros 6 meses do segundo mandato do presidente Trump, ele já codificou todas as suas promessas de campanha, essencialmente nesta legislação. E os republicanos, milagrosamente, em sua maioria, conseguiram se manter unidos com essas margens estreitas sobre as quais temos falado desde o outono passado. Sim, ele conseguiu unido baixo muita pressão do Trump. Todos aqueles dizendo que quem não apoiasse não ia se reeleger. Gatos. Olha, é preciso dizer uma coisa aqui. Donald Trump está fazendo o que disse que faria. Sim. O que é algo muito raro na política. Quero dizer, vamos apenas reconhecer isso desde o início. Nós não sabemos exatamente. Nós não sabemos exatamente como tudo isso vai se desenrolar. Mas no fim das contas, essa é a agenda e agora você vai ver. Na primeira vez, lembre-se, ele reduziu o desemprego para 3,5%. Hoje, se aproximando de 4,1%, certo? Bem, já viu que foi aprovada a lei aqui, agora vamos detalhar mais essa lei. Caso você queira ver, o vídeo está aí na descrição. Aí você pode ver completamente, é bem interessante esse canal de dublagem. Aí o Donald Trump colocou assim, ó, na sua rede social Truth, como que é? True Truth, algo assim. Os republicanos na Câmara dos Representantes acabaram de aprovar o grande projeto de lei, bonito projeto de lei. Nosso partido está unido como nunca antes e o nosso país está quente. É forte, é isso aí. Teremos uma celebração da assinatura na Casa Branca amanhã, às 16 horas, do leste dos Estados Unidos. Todos os congressistas e senadores estão convidados. Juntos, celebraremos a independência da nossa nação e o início da nossa nova era de ouro, porque o Trump está dizendo que com o governo dele vai ter uma nova Golden Age. E o povo dos Estados Unidos da América estará mais rico, mais seguro e mais orgulhoso do que nunca. Agradecemos ao presidente da Câmara, Mike Johnson, ao líder da maioria no Senado, John Thune, e a todos os maravilhosos membros republicanos do Congresso que nos ajudaram a cumprir nossas promessas e muito mais. Juntos podemos fazer coisas que nem imaginávamos serem possíveis há menos de um ano. Continuaremos trabalhando e vencendo. Parabéns, América. É praticamente o que diz o Trump, e depois ele posta novamente isso daqui, ó. Excelente trabalho do presidente da Câmara, Mike Johnson, que liderou a campanha no Congresso pela aprovação de um grande e belo projeto de lei. Ele tem grande força e sabedoria e ficará marcado como um dos presidentes da Câmara mais bem-sucedidos da história, talvez o melhor de todos. Obrigado, Mike, e parabéns pelo excelente trabalho. E aí a gente vai ler exatamente essa lista de quase tudo que contém um projeto de lei que foi aprovado no Senado e na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que seria a Câmara dos Deputados. Vamos lá. Então aqui primeiramente nós temos a dedução de 700 para aumentar para $650 para $1.500 por casal, então a gente vai ter uma dedução ali. E outra coisa que nós vamos ter é imposto mínimo alternativo, entender de forma permanente os valores aumentaram da isenção de impostos mínimos, aumentou a isenção de imposto mínimo. Aqui tem exceção ao limite de dedução para refeições da empresa, então tratamento preferencial para refeições fornecidas aos membros da tripulação de navios comerciais, tudo isso. Crédito fiscal para filho aumentar permanentemente para $2.200 em 2026, o crédito para quem tiver mais filhos. Dedução da receita comercial tornar permanente a dedução de 20%. Despesas complementares para novos investimentos, permitir de forma permanente o reconhecimento imediato de 100% dos custos da propriedade qualificada adquirida a partir de 19 de janeiro de 2025. Isso aqui é bastante interessante. Isenção de impostos sobre heranças e doações. Olha que interessante, aumentar e estender permanentemente a isenção de impostos sobre herança e doações em vida. Então aqui vai ter vai deixar de arrecadar 212 milhões por esse corte. Perda por aposta, estender e modificar o limite da forma permanente. Dedução por perda fortuita, limitar permanentemente as perdas resultantes dos desastres declarados a nível federal. Dedução de impostos estaduais, limitar a dedução detalhada dos impostos estaduais e locais a $40 mil por domicílio e aumentar anualmente e depois reduzir a $10 mil em 2030. Eliminar a isenção pessoais e adicionais, uma dedução temporária para idosos, tornar permanente a eliminação das isenções pessoais, que foram substituídas por uma dedução padrão em um crédito tributário para filho da Lei Tributária de 2017.
Os cortes de impostos que durarão apenas durante o governo Trump é, por exemplo, permitir que os trabalhadores deduzam o pagamento das horas extras. Então, quem faz hora extra vai pagar menos impostos naquele valor das horas extras, e aqui põe os valores. Depois coloca sem imposto sobre gorjetas. Então quem trabalha e recebe as gorjetas, que é muito importante nos Estados Unidos, vai poder justamente receber essas gorjetas e não pagar imposto sobre elas, ou pagar menos impostos. Aqui tem os limites de dedução, e aí sem imposto sobre juros de empréstimos para automóveis. Então vai ficar mais fácil comprar e mais barato comprar um carro nos Estados Unidos. E ainda tem as contas Trump, criar novas contas de poupança com benefícios fiscais para criança, com uma contribuição do governo de $1.000 para criança nascida entre 2024 e 2028. Interessante, né? Isso aqui é bem interessante. Mudança da última hora, mano. É isso daí, mais ou menos, que ele colocou ali. Outras disposições fiscais permitir a dedução imediata de 100% dos custos de certas novas fábricas e melhorias. Ou seja, se você coloca uma nova fábrica ou vai fazer uma melhoria, você pode ter uma dedução de 100% no custo dessa nova fábrica. Aqui, impor um novo imposto especial sobre a transferência de remessas. Isso aqui pode dar ruim para os imigrantes que querem transferir remessa para o exterior, a não ser por cartão de débito ou crédito emitido nos Estados Unidos. E aí tem essa opção aqui de não pagar tanto, mas é justamente para dificultar o envio de dinheiro para o exterior ou ganhar mais imposto em cima deles. E aí se espera arrecadar $10 milhões disso daqui para o estrangeiro que está, principalmente ilegalmente, está enviando dinheiro para o seu país. E aqui sobre o seguro-saúde diz permitir que os estados solicitem isenções para oferecer serviços de atenção domiciliar, impedir que o Planned Parenthood e outras organizações similares recebam pagamentos do Medicare, que é essa rede que faz a questão dos abortos, tudo isso daí, ele quer cortar. Restringir a elegibilidade após um período de espera de 5 anos apenas a portadores de green card e a certos outros imigrantes. Então, praticamente, ele quer cortar o Medicaid para imigrantes ilegais. É praticamente isso que ele está fazendo. Então, isso aí vai ter uma economia. Cortar pagamento aos estados com erros ou pagamentos indevidos do Medicaid. Aí ele tem mais outra economia. Exigir que os estados cobrem de alguns pacientes Medicaid com pagamentos de até $35, e aqui espera arrecadar mais. Encerrar novo financiamento, ou seja, eliminar financiamento adicional do Medicare, e aí ele espera economizar. Estabelecer um sistema para garantir que as pessoas não estejam inscritas no Medicare ou no programa de seguro de saúde infantil em mais de um estado. Isso aqui ele espera economizar também 17 bilhões. Equipe mínima em asilos, cancelar uma regulamentação que exigia proporções mínimas de pessoal em casa de repouso, ou seja, se era uma pessoa para 30, um enfermeiro para 30 idosos, agora pode pôr 100 idosos para uma pessoa, 200 para uma pessoa, e ele espera economizar com isso daí. Reduzir a proporção de contas médicas pagas pelo governo federal a imigrantes indocumentados que recebem tratamento de emergência, ou seja, se você é imigrante ilegal, você que se ferre. É praticamente isso, ele espera economizar 28 bilhões. E aí aqui fala do sistema de benefícios alimentares, que é o Programa Federal de Assistência Nutricional Suplementar, que ele espera fazer vários cortes, como limitar os benefícios apenas a cidadãos ou residentes permanentes legais, a redução de 5,5 bilhões de dólares aqui em subsídios, revogação de Programa Nacional de Subsídios para Educação e Prevenção da Obesidade. Se você quiser ficar gordo, o problema é seu, a gente não vai fazer nenhum programa para reduzir isso, afinal, se você ficar ruim e precisar de saúde, é você que tem que pagar também. Subsídio de serviços públicos ao SNAP, que é esse serviço aqui de assistência nutricional, limitar a assistência energética, que é usada para calcular os valores, aqui restrição dos gastos de internet dessa agência, custeio de compartilhamento do CNA, aumentar a parcela que os estados devem participar, plano de limitação a limitar os aumentos no plano usado para definir os níveis de benefícios alimentares, ou seja, menos pessoas vão receber essa ajuda, limitar o aumento nos planos usado para estabelecer os níveis de benefícios alimentares aqui. Isso aqui é uma repetição, vou repetir aqui, deixa eu tirar.
Ok, tirei. Fundos estaduais de contrapartida exige que os estados paguem uma parte dos benefícios que atualmente são financiados integralmente pelo governo. Interessante, né? Requisitos de trabalho do CNPq exigiria que o número maior de beneficiários de ajuda alimentar estivesse empregado para justamente precisar receber menos esses valores, e aqui ele espera cortar bastante coisa. É nisso daqui que os democratas estavam dizendo que vai morrer gente e tudo isso daí, juntamente com a questão aqui da saúde, que vai ter bastante cortes. É a questão dos empréstimos estudantis. Ele reservou fundo para eliminar um déficit de 11 bilhões de dólares da Bolsa PIL, que é uma bolsa para, crianças superdotadas mais pobres, serviço de empréstimos estaduais com fornecimento de financiamento para estabelecer novos sistemas de pagamento de empréstimo no valor de 1 bilhão, limites de empréstimos estudantis, limitar os empréstimos para estudantes de pós-graduação, onde ele quer cortar mesmo, é bastante estudante de pós-graduação, de financiamento disso, ele quer reduzir em 44 bilhões de dólares, e o reembolso de empréstimos estudantis, limitar as opções de pagamentos baseadas na renda e permitir que os pagamentos feitos sobre um programa contém para as pessoas que atualmente utilizam o programa de perdão de empréstimo de serviços públicos. E aqui, isso aqui ele cortou bastante, mas olha aqui onde ele vai aumentar. Na defesa ele vai aumentar muito e muito mesmo. Então olha aqui, ó, construção naval vai gastar 28 bilhões de dólares, financiar munições e base industrial de defesa 24 bilhões de dólares, financiar a defesa aérea e antimísseis 23 bilhões de dólares, isso aqui são tudo gastos que vai aumentar. Financiar a preparação militar mais 15 bilhões de dólares, financiar armamentos de baixo custo 15 bilhões de dólares, financiar as forças nucleares, ou seja, desenvolver melhor a tecnologia nuclear e bombas nucleares, tudo isso 14 bilhões de dólares, financiar o comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos em 12 bilhões de dólares, ou seja, gastar mais dinheiro para controlar aquela área do Mar do Sul da China, para que a China não possa conseguir sair facilmente dali. Qualidade de vida nas Forças Armadas, financiar melhorias na habitação, de saúde, atendimento, educação e cuidados infantis dos militares, ele vai gastar mais 8,3 bilhões de dólares, financiar programa de superioridade aérea 8,2 bilhões de dólares, financiar a segurança das fronteiras 1 bilhão de dólares e auditoria de fundos de cibersegurança 0,4 bilhões de dólares. Então, ele espera gastar muito mais com a defesa, e aqui ele não está cortando em nada. Se você olhar bem, não cortou nada, só aumentou os gastos. E aí, na segurança nacional e imigração, ele vai gastar mais dinheiro ainda. Ó. Se aqui nós temos 28, 24, 23, aqui já começa com 45 bilhões de dólares em gasto. Então eu pus até uma fotinha aqui do cara triste assim, ó, talvez eu não consiga o passaporte americano justamente por causa disso, que aí ele coloca, ó, muro fronteiriço, financiar a construção do sistema de barreiras nas fronteiras e atividades relacionadas. Para isso ele vai botar 45 bilhões de dólares. Serviço de imigração e controle de alfândegas, aqui financiamento para contratação de treinamento, transporte, instalações e recursos legais para aplicar leis, a lei migratória e realizar deportações, 31 bilhões de dólares. Subvenções estaduais e locais, financiamento para a segurança de fronteira, controle migratório e segurança de grandes eventos 13 bilhões de dólares. Financiamento do Departamento de Segurança Interna para a Segurança das Fronteiras e Controle de Imigração, 12 bilhões de dólares. Alfândega e Proteção de Fronteiras, financiamento para ampliar o quadro de funcionários e adquirir novos veículos e tecnologias, 12 bilhões de dólares. Tecnologias de Vigilância da Fronteira, 6,2 bilhões de dólares. Subvenção do Departamento de Justiça para agentes de imigração e autoridades locais e estaduais, 3,5 bilhões de dólares. Financiamento do Departamento de Justiça para imigração e outras forças de segurança, 3,3 bilhões de dólares. Investimento de patrocinadores de menores estrangeiros desacompanhados através do escritório de recenseamento de refugiados, 0,3 bilhões de dólares. Proteção, isso aqui, ó. Proteção da residência presidencial, reembolso das forças locais para proteger a residência do presidente, 0,3 bilhões de dólares. Taxa especial para jovens imigrantes, nova taxa para você é imigrante para lá para solicitar visto de 250 dólares e aumento da taxa do status de proteção temporária de 50 a 500 dólares, sem valor estimado. Taxa de apreensão, nova taxa mínima, se caso você seja preso lá porque está de forma ilegal, 5 mil dólares. E pode ver aqui, ó, ele vai gastar muito mais dinheiro com isso daqui, com a questão da imigração, tornando o ICE, que é a polícia de imigração, uma das polícias com mais dinheiro dos Estados Unidos. E vai gastar muito dinheiro, e aqui ele está vendo novas formas de tirar dinheiro dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Aqui, taxa para certos não imigrantes da China, nova taxa de 30
dólares, taxa de liberdade, condicional obrigatório, nova taxa de $1.000, taxa para detidos porque faltaram audiência, vai para $5.000, taxa de relacionada ao ajuste de status migratório passa de $500 a $1.000, taxa de asilo passa de $100 a $100 por ano, taxa para permissão de trabalho passa para $550 e uma adicional de $275, taxa de autorização eletrônica de viagem de $21 a $40, aumento da taxa para visitantes de $6 a $30, taxa para visto de não imigrante de $250 e assim vai aumentando. E aqui ele vai fazer outros cortes, que é recursos naturais, instalação de armazenamento de água, superfície de transportes, financiar a construção e aumentar a capacitação das instalações, isso aqui é interessante, reserva estratégica de petróleo, manutenção de força e aquisição de petróleos, produtos petrolíferos, vai ter mais gasto, empréstimos do Departamento de Energia para projetos energéticos, financiar um novo programa de colaboração de IA, vai ter mais gastos, rescisões energéticas, cancelar o fundo de lei de redução da inflação para programas de energia residual, então aqui ele vai fazer cortes, realmente a questão ali da transição energética, ele faz cortes, venda de porque era o programa do Biden, vendas de arrendamentos de petróleo em terra, exigir que o escritório de administração de terras realize vendas de arrendamentos trimestrais, e aí ele vai fazer cortes e vai ganhar dinheiro, e mudanças no programas de produtos agrícolas, ele vai botar $53 bilhões na agricultura de subsídio para os agricultores americanos, que são a base dos seus votantes, e a promoção de comércio agrícola, pesquisa e outras formas de financiamento, $4 bilhões. Aqui, ó, isso aqui tá tudo no New York Times, foi de onde justamente eu peguei aqui, ó, tem a listinha de tudo isso daí, e aqui também traz mais detalhe disso daqui, da votação que teve na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e o Trump, na verdade, ele fez bastante cortes, mas ao final, contanto que ele vai botar no setor de imigração, para controlar a imigração, no exército, na defesa, para ter uma defesa ainda mais forte dos Estados Unidos, e no setor agrícola, subsídios para os granjeiros, produtores rurais dos Estados Unidos, ele acabou aumentando os gastos dos Estados Unidos em alguns trilhões, que ele vai ter que tirar esse dinheiro de empréstimos, porque a economia dos Estados Unidos não é assim que voltou muitas empresas e aumentou a arrecadação do governo, não. Ele acabou que ele vai aumentar o déficit dos Estados Unidos. Esse é o grande projeto de lei linda, bonita do Trump, assim, magnífico, que todo mundo tá, é isso daí. E aí? O que você acha? Sou o professor Gessé Santiago e trato de entender tudo isso daqui juntamente com vocês.